Fala, Tanaka, nesse vídeo eu vou te contar o verdadeiro investimento em inteligência artificial, que não é de inteligência artificial, mas que sem essa coisa, nenhuma inteligência artificial vai sobreviver. E para isso eu vou trazer 3 ETFs e uma ação que é do mesmo fundador do ChatGPT para você dar aquela estudada gostosinha. Tem se falado muito de inteligência artificial, tanto é que o termo mais utilizado nas últimas apresentações de resultados foi o quê? Inteligência artificial. Então, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás com o ESG, que antes era meio que descartado nas apresentações de resultado e foi aos poucos tomando ali palco durante as apresentações de resultados trimestrais das empresas. Isso está acontecendo agora com inteligência artificial. Está quase criando um novo capítulo nas histórias de todas as empresas. E aí, obviamente, inteligência artificial nos leva a pensar sempre em coisas muito inteligentes, ChatGPT da vida, ou coisas que vão avançar, mas sem um trem a gente nunca vai ter essa inteligência artificial, e isso fez com que esse novo tema ressurgisse, que é o tema de energia. E não estou falando de qualquer energia, mas vamos olhar aqui bonitinho, né? Então a gente vê aqui, ó, que o Goldman Sachs prevê um crescimento de demanda de energia nos Estados Unidos. E isso ele está falando só dos Estados Unidos, mas isso vai acontecer no mundo todo. E vocês olham aqui o verdinho, uma das coisas que mais crescem aqui é data center, que estão utilizando muita energia elétrica, Tanakão. A gente tem também aqui alguns dados e manchetes de que, como o uso de inteligência artificial pode sobrecarregar o consumo de energia. Então, o estudo sugeriu que a tecnologia pode representar 0,5% do consumo global de eletricidade até 2027. Isso foi feito em 16/7/2024. Então o negócio está extremamente rápido, Tanakão. Tá vendo aqui também, IA pode usar mais energia do que toda a Índia até 2030, afirma o CEO da ARM, que é a ARM, para quem não sabe, é uma das empresas de tecnologia / inteligência artificial que explodiram. Foi investida, a SoftBank teve que vender, colocar em IPO por conta da mal investida na WeWork. Então eles colocaram a ARM para jogo, que a ARM faz toda a arquitetura e foi inclusive a responsável por a Apple, pro Maczinho não ter mais os chips Intel da vida, porque conseguiu fazer com que a própria Apple conseguisse construir ali os seus M's da vida, M1, M2 e M3 até agora, e conseguir juntar tudo isso num cérebro só, que teoricamente é isso que a ARM faz. E o seu CEO, que é esse René Haas, está falando que a inteligência artificial deve consumir mais energia do que a Índia, Tanakão, até 2030. Vocês estão ligados que a Índia passou o número de seres humanos da China, né? Então a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, Tanakão. Então é um negócio surreal esse movimento que a inteligência artificial vai fazer com a energia elétrica. E o Tanakão aqui, que é engenheiro, gosta de trazer dados matemáticos para vocês darem uma olhadinha aqui. Então o Google hoje, se você pesquisar aí bonitinho, sem inteligência artificial ainda, ele gasta cerca de 0,3 watt-hora, beleza? Só que se você fizer uma pergunta para o ChatGPT, ele corresponde a 2,9 watt-hora. E aí o que acontece aqui, ó, que ele está comparando que se fosse uma lâmpada LED, por exemplo, seria um consumo de 17 minutos aproximadamente de energia elétrica. E aí, se o Google colocar a inteligência artificial no seu buscador, aí, Tanakão, equivale a uma demanda anual de uma cidade de 3 milhões de habitantes, a 10 terawatt-hora, Tanakão. É muita, mas muita coisa. Então, a gente vê aqui com dados que o bagulho é louco mesmo, né? E se você pensar aqui no consumo de energia dos data centers da vida, olha aqui pra você ver, ó, ele usa 40% no processamento de dados, 40% no seu resfriamento, e aí os outros 20% ficam divididos em sistema de fornecimento de energia, equipamento de comunicação e armazenamento, Anacão. Aqui ele fala também que as ferramentas de IA generativos cada vez mais integradas ao cotidiano das pessoas e das empresas. O consumo de energia, consequentemente, vai aumentar muito, mas muito rapidamente. E aqui ele está falando também aqui, ó, que 460 terawatts por hora é o consumo por data centers no mundo, que equivale hoje ao consumo da França, e até 1.050 terawatts, que é a projeção para 2026,
que equivale a 2 vezes o consumo anual do Brasil hoje. Então, ele está falando que daqui 2 anos só os data centers vão consumir aqui a energia equivalente a 2 vezes o Brasil. Então, Tanaka, é muita energia que eles vão precisar. Nem o Super Choque daria conta. E aí, o que estão se fazendo, né? O pessoal tá levando essa empresa, por exemplo, a KKR, está fazendo investimentos lá na Ásia, né? Estão estimando cerca de R$ 1 bilhão em data centers, né? Que isso vai triplicar até em 6 anos. E o Google também anunciou um aporte de 2 bilhões em infraestrutura de processamento na Malásia, que dá incentivos fiscais. O pessoal investia em Singapura e agora está começando a investir na Malásia justamente por conta desses incentivos fiscais. Então, o país asiático traz projetos que iam para Singapura. Na verdade, que olha que bizarro. Ele chegou a suspender por 3 anos as licenças de data centers por conta da restrição de energia elétrica e de terrenos também. Hoje a Microsoft está investindo 7,7 bilhões nesse tipo de projeto no Reino Unido, Japão e Indonésia. E aí tem também o Bill Gates que está investindo também no negócio de energia que eu vou contar para vocês lá no final, Tanakão. Olhando todos esses dados e acreditando que esses dados vão ser concretizados, porque não se esqueçam também, Tanakão, a gente teve um boom muito parecido com a mineração de Bitcoin, que acabou não dando todo esse boom maluco que todo mundo achou que ia dar, né? Lembro que o pessoal começou a ficar desesperados, inclusive algumas cidades proibiram até a mineração, como a Singapura proibiu entre aspas, né? Baniu a licença por 3 anos, justamente porque estava com medo de ter apagões na cidade, de não ter energia elétrica suficiente. Lembro também que tinha um fluxo migratório muito grande dos mineradores do Brasil lá para o Paraguai, que a energia elétrica lá é mais barata que no Brasil, e aí, obviamente, o pessoal migrava para lá, né? Então, se você levar em consideração que a inteligência artificial veio para ficar, acredito eu que sim, e que isso vai ser totalmente cada vez mais rápido, acredito eu também que sim. Depois até vou trazer alguns outros dados em relação a imóveis sobre isso aí. E aí, crendo nisso, a gente tem que olhar para onde a gente pode investir. Aí você pode estar pensando, vou investir ali na Taesa, em todos os tacaracaticos ali, ou nas geradoras de energia. E aí o japonês vai trazer para vocês algo além do alcance, Tanakão, que é a tese de urânio, que foi muito bem vista lá para 2010, teve um boom gigantesco nas ações, inclusive nesses ETFs que eu vou contar para vocês. Então, o primeiro ETF que eu trouxe aqui para o Tanaquinha dar uma olhada é o URA, que é o Global X Urânio. E o URA investe em empresas mais focadas em mineração do urânio. Então ele é mais focado nesse tipo de ação. Porém, a principal ação que ele tem é a Cameco Corp. E depois vocês vão ver que todos os ETFs basicamente investem majoritariamente a sua maior parte nessa mesma empresa, mas o ETF que tem mais pesado esse investimento é de fato aqui o URA com 23% do total de capital. O URA também tem pago bons dividendos, tem pago em média 5, quase 6% de dividendos em dólar, o que é bastante legal e que pode te deixar confortável em esperar mais tempo para essa tese se concretizar, né? Igual eu falei para vocês, tem sempre esse asterisco em relação à concretização dessa tese. O próximo ETF é o RNM, que é o Sprott Uranium Miners ETF. Esse meninão aqui é mais focado também em exploração, em mineração de urânio. Como eu falei para vocês, a maior participação é aqui também a Cameco. Depois ele tem outras 2 empresas que dividem basicamente top 3. Também tem uma diversificação geográfica interessante, mas o Canadá sempre é o que mais é investido. E aí, obviamente, aqui no setor focado em energia. E aí o próximo ETF também, esse é um pouquinho menor que os 2. Ele não chega na casa de bilhão ainda, que é o NLR, que é o VanEck Uranium and Nuclear Technologies, e o CITS ETF, Tanakão. Então, a sua maior participação também é na Cameco, então até se você quiser olhar essa empresa em específico, porque a maioria investe. Então, ele investe também nessas outras todas as empresas aqui e tem também maior diversificação geográfica, né? Tem pesos maiores não só no Canadá. E aqui ele foca nessa parte industrial e também na parte de energia, mas essa parte de energia, como eu falei para vocês, é também mineração. E
E aqui o que eu trouxe para vocês é que, de fato, né, tem esses 3 ETFs, mas também tem algumas ações. Tem uma empresa agora, que essa eu acho que é para você abrir bastante o olho, mas antes de falar qual é essa empresa, eu preciso trazer para vocês também que hoje o Bill Gates e até o Jeff Bezos, eles estão investindo também na parte de urânio. Inclusive o Bill Gates vai construir a sua Mega Power usina de urânio lá no Wyoming, que o japonês esteve recentemente, onde tem o Yellowstone Park, também tem Jackson Hole, onde o Fed decide todas as suas reuniões. Então, ele está fazendo um buta regaço lá, mas está olhando para esse universo de energia limpa. Só que tem um cara que é sócio do Bill Gates, inclusive, que é o CEO do ChatGPT, ou da OpenAI, na verdade, e ele tem criado um bagulho muito cabuloso desde 2015, que é essa tal da Oklo. Só que, além de você pensar só nessa Oklo, que é uma ação de fato, você tem que pensar também que já grandes investidores estão investindo nela. Então, a Oklo, ela quer basicamente criar mini usinas pequenininhas, lindas, maravilhosas, como vocês estão vendo aí, para poder ocupar menos espaço e também fazer uma reciclagem do urânio utilizado nas grandes usinas nucleares hoje em dia. Então ele vai pegar isso aí, vai conseguir fazer um processo de tirar, né, o que não vai usar, aí enterra, guarda bonitinho, e a outra processo ele consegue criar como se fosse mini urâniozinhos e consegue abastecer essa criança aí. É muito mais eficiente hoje que energia solar e energia eólica, por exemplo, justamente por conta da área que ele ocupa, né? Então, teoricamente, não vai precisar fazer aquelas fazendas gigantescas mais de painel solar, se isso funcionar, e eles querem fazer esse movimento até 2027, mas já é uma realidade. Então, foi feito a IPO Woods, que é dos fundos ARK da vida, que é famosíssima, das maiores gestoras do mundo, está investindo na Oklo também, né? Porque, novamente, tem aqui todo o embasamento que o McKinsey, ele projetou também que a energia, por exemplo, dos data centers crescerá 10% ano a ano. Então, ano que vem vai 10%, 26%, 10% até 2030. E depois, quem sabe mais o que vai acontecer, né? Pra vocês terem uma ideia também, em 2022, os 2.700 data centers dos Estados Unidos consumiram cerca de 4% de toda a energia elétrica dos Estados Unidos. Outros 10% foi a Times Square, e aí o resto foi aqui os data centers, Tanacão. E aí em 2026 isso já deve chegar a 6% de todo o consumo elétrico dos Estados Unidos. E olha que os malucos não economizam não, né? Igual nossas mães falam, você é sócio da CPFL. E hoje dá para você ser. Mas lá nos Estados Unidos eles de fato gastam muito. Então, olhando isso, né, e esse crescimento da inteligência artificial, ela obviamente investiu nessa Oklozinha, que tem o ticker Oklo, se você quiser investir lá na Avenue. Inclusive, agradecer de novo os Tanacões que têm feito a troca de assessoria pro Japão. Muito obrigado pela confiança mesmo. Eu tenho distribuído aqui internamente para a minha equipe e, obviamente, para tentar te atender da melhor forma possível, Tanacão. Se você não gostar, é só trocar de assessoria de novo e a amizade continua, tá bom? É nóis. Vamos lá. Então, a Oklo, como eu falei para vocês, é do CEO, tem o CEO hoje, que é o Sam Altman, e ele atua desde 2015 nesse bagulho. Então, o maluco é brabíssimo. Essa usina que eles têm chama Aurora. E é linda, maravilhosa. Dá até para morar lá. Só que eu só não moro porque eu viraria o Godzilla. Então, Tanacão, vocês estão vendo a necessidade de energia que vai ter no mundo? E como eu falei para vocês, essa é uma tese que pode acontecer e pode também não acontecer, obviamente. E aí o mundo vai se tornando mais eficiente de repente, né? A pessoa consegue fazer com energia do mar, como muitos tanaquinhas têm estudado e feito, mini usinas também, para mover junto com as ondas. Então, o mundo vai se tornando mais eficiente também. Se lembrar que lá atrás o grande problema era a fome ou a não capacidade de ser produzida comida para a quantidade de seres humanos que existiam, esse problema hoje não existe praticamente. Por quê? Porque a indústria do agro foi se tornando muito mais eficiente e, consequentemente, conseguiram abastecer tanta cabeça gigantesca assim. O problema da fome ainda, infelizmente, todo mundo sabe que acontece. E aí, de repente, esse case como esse case que talvez não iria ter comida para frente, pode cair também. Então, sempre tem que ter muito cuidado quando você acredita numa tese fiamente, né? Você tem que sempre apostar
que e se não der certo, não é verdade? Esquece esse negócio de lei do pensamento, isso aqui não é que você está pensando que vai ter energia de urânio para sempre, que vai ter não, não é só porque você está acreditando que a bichinha vai subir e subiu, que a bichinha vai subir, entendeu? Até lá atrás, o japonês fazia muitas lives com muitos gestores, o Felipe Hirai, que é da Dália, ele falava basicamente o seguinte, aqui a gente limita até 8% de todo o portfólio para proteger nós de nós mesmos. Então, quando algum deles tem uma tese muito grande, eles vão lá e limitam em 8%. Que é o diferente que o Warren Buffett faz, né? Que ele mete lá 49% na Apple, agora vendeu, né? Metade da posição estava em 41% e vendeu metade, mas eles não acreditam nessa concentração gigantesca. Em paralelo a tudo isso também, o Ferri também, ele fala, mano, quem não concentra ativos não fica rico, e outros grandes investidores também que o japonês conhece, também deram grandes porradas com grandes teses ao longo do tempo. Então, tem que ter esse jogo aí do seu pratinho, o que você quer fazer da vida, mas eu acredito que hoje é muito mais fácil e tranquilo você diversificar e acreditar num crescimento ao longo prazo que tentar dar grandes chablauseadas ao longo tempo, porque isso machuca, Tanacão, e dói no bolso. E você, Tanacão, você já investe nessa tese de urânio, porque foi muito falado lá atrás, depois ficou totalmente lateralizado, todos os ETFs, muitas ações também, e ficou meio esquecido, mas parece estar voltando com tudo essa tese de urânio, Tanacão. Então, além dessa tese de urânio, também tem uma tese muito forte que diversos investidores dos maiores do mundo que previram a crise de 2008 estão investindo, e é ouro. E nesse vídeo aqui eu mostro qual ETF que eles estão investindo e por que você deve pensar em colocar ouro na sua carteira, já que o ouro também está batendo máxima histórica.